As ondas também podem se classificar quanto à direção de vibração, por onde o meio vibra. Qual que é a direção que o meio vibra? A onda é uma vibração. Então, as ondas podem ser transversais ou longitudinais. O que é uma onda transversal? São ondas cuja direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. O que é perpendicular? Que forma ângulo de 90 graus. Como assim? Aqui, ondas em cordas. Muito comum a gente ver esse tipo de onda aqui, né? Além das ondas em cordas, todas aquelas ondas eletromagnéticas que eu citei atrás, micro-ondas, raios-x, raios gama, luz, todas essas ondas também são ondas transversais. O que é formar direção de ângulo de 90 graus, ser perpendicular? Eu pego uma corda esticada e dou um pulso, se forma uma onda. Ou seja, o meio, a corda, vai vibrar para cima. Então, ó, vibrou para cima, direção de vibração. Se eu for dando vários pulsos, eu vou formar uma onda que vibra para cima, mas anda para a direita. Propagação é para onde a onda se desloca, para onde ela se caminha. Aí eu dou outro pulso, aquela onda, a corda vai vibrar para cima, a onda desloca para a direita. Outro pulso, a corda desloca para cima, ó, vai para cima, mas a onda se desloca, ó, olha a setinha. A setinha indica que a onda está caminhando, propagando para a direita. Então, onda transversal. O meio vibra num sentido, numa direção, o meio vibra numa direção e anda em outra direção que formam entre si um ângulo de 90 graus. Isso é ser perpendicular. Então, ó, a corda, eu vou dando vários pulsos. A corda vibra para cima, anda para a direita. Vibra para cima, anda para a direita. Vibra para cima, anda para a direita. Vibração e propagação, 90 graus. O que são ondas longitudinais? São ondas onde a direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Ou seja, o meio vibra e propaga na mesma direção. Eu produzo aqui, por exemplo, uma pessoa é uma fonte sonora porque ela vai produzir um som. O aparelho fonador dela produz um som. Quando essa pessoa produz esse som, todas as moléculas aqui ao redor dela também vão vibrar. Todas as moléculas. Vamos supor uma outra pessoa que vai receber, é a receptora. Ela vai receber, ela está ouvindo o som emitido por essa primeira aqui, que é a fonte, que falou. Como é que isso acontece? Para que uma pessoa ouça a outra ou ouça qualquer outro som, a fonte sonora vai produzir uma vibração, vai produzir um som. Essa vibração vai vibrando todas as moléculas, né, todas as moléculas aqui até chegar no ouvido. Lá no ouvido tem uma parte que chama tímpano. O tímpano vai receber essa vibração e vai começar a vibrar também. E vai passar para as partes internas lá do nosso ouvido, que vai chegar ao cérebro, que vai fazer a decodificação desse som. Então, quando uma fonte sonora produz um som, as moléculas do meio vão vibrando até atingir os nossos ouvidos. O nosso tímpano vibra na mesma frequência desse som e manda o impulso lá para o cérebro. O nosso ouvido ele tem a parte externa, a parte ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então são várias partes que vão receber, que vão codificar esse som. Mas a questão é a seguinte, como assim? Direção de vibração e propagação é a mesma. Então a pessoa produziu um som que vai vibrar todas as moléculas de ar. Vamos considerar as que estão vibrando aqui. Por que essa pessoa vai receber esse som? Porque o som caminhou até ela, vibrou, andou até ela. Então, ao mesmo tempo que as moléculas vão passando a vibração, essa molécula de ar recebe a vibração da pessoa, passa para essa outra, que passa para essa outra, que passa e vai passando até chegar no ouvido dessa pessoa. Ou seja, a vibração e a propagação vão andando juntas, na mesma direção e no mesmo sentido. Vibra e propaga ao mesmo tempo. Se tivesse uma pessoa do lado de cá, as moléculas iam vibrando e andando nessa direção aqui. Se tivesse uma pessoa aqui, a mesma coisa. Então, longitudinal, a vibração numa direção, propagação em outra, de forma que formam entre si um ângulo de 90 graus. Longitudinal, o meio vibra e a onda propaga simultaneamente na mesma direção e no mesmo sentido. Olha, nesta outra parte, nós temos aqui alguns elementos de uma onda.
Primeira coisa, nós vamos desenhar aqui, por exemplo, uma onda transversal. A maior parte dos nossos exemplos nós vamos usar uma onda transversal, tipo numa corda. No meio exato, nós vamos traçar uma reta que é chamada de eixo imaginário. Meio exatinho, eixo imaginário. Esse eixo imaginário tem que dividir essa onda em duas partes iguais. Você veja, quando a gente tem uma corda, a gente não vê essa reta aqui. Então ela é um eixo chamado reta ou eixo imaginário, ou eixo de referência. A parte mais alta da onda ela é chamada de crista ou pico. Então aqui é uma crista, pico, crista e assim vai. A parte mais baixa da onda é chamada de vale ou depressão. Então parte mais alta, crista ou pico, parte mais baixa, vale ou depressão. Você veja que aquela cidade fica no vale. O vale é o que fica entre montanhas. Então o vale é a região que fica entre cristas. Aquele terreno tem uma depressão, ele tem uma parte mais baixa, né? O que é amplitude de uma onda? Amplitude. Amplitude é entre aspas, porque amplitude é sempre deslocamento máximo. No nosso caso aqui, para esse tipo de onda, a amplitude é a altura máxima que a onda atinge em relação ao eixo imaginário. Ou seja, a amplitude é a distância da crista até o eixo imaginário ou do vale até o eixo imaginário. É a altura máxima, porque a crista é o ponto máximo em cima, o vale é o ponto máximo embaixo. Então, essa altura aqui tem que ser exatamente igual a essa. E posso representar por A maiúsculo ou A minúsculo. Então, amplitude, a altura máxima que vai da crista até o eixo imaginário ou do vale até o eixo imaginário. Uma outra parte muito importante é o conceito de oscilação completa ou ciclo completo ou ainda revolução completa. Quando uma onda faz uma oscilação ou um ciclo completo, ela está fazendo um desses três movimentos, um deles. Ela está fazendo um morrinho completo para cima e um para baixo, ou um morrinho aqui, ou um morrinho de cabeça para baixo. Veja bem, toda oscilação tem que ter uma crista e um vale. Você veja que aqui nós temos uma crista. E nós temos as duas partes que completam um vale aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, dá duas metades, é o que vem aqui, ó. Tá? Toda oscilação tem que ter um vale e uma crista, ó. Aqui nós temos o vale, mas essas duas partes aqui, ó, formam uma crista. Se nós contarmos nesse desenho nosso aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 oscilações. Cada morrinho completo desses aqui é uma oscilação. É um dos principais conceitos que a gente tem que guardar. É a oscilação completa. O melhor, muito bom de guardar é esse aqui, tá? Um morrinho para cima, um para baixo, completa uma oscilação ou um ciclo completo. Mas qualquer um, logicamente, é uma oscilação completa, tá certo?